Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Então hoje quem vai dar o Tadel sou eu, Bruno Barros, da Igreja Ponte Church de Araras, e acredito que vai ser uma bênção para a sua vida, assim como foi na minha vida, essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho do Reino. Nós ouvimos muito falar, sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus, mas nós vamos entrar numa perspectiva de Mateus 24, onde Jesus fala e esse Evangelho será pregado a toda a nação. Na verdade ele fala, e este Evangelho do Reino será pregado a toda a nação. Então nós vamos entender um pouquinho hoje o que é esse Evangelho do Reino. Amém? Glória a Deus. Então já pegue sua Bíblia aí, já deixa ela no cantinho, pega um caderninho, se você costuma anotar, pega um caderno, uma caneta, para a gente poder começar essa ministração sobre o Evangelho do Reino. Amém? Glória a Deus. Antes, gostaria de fazer uma oração com você. Então, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Pai amado, por essa oportunidade que o Senhor está me dando, ó Pai, de compartilhar com os meus irmãos e com todos esses que estão assistindo, meu Pai, a este vídeo, meu Pai amado, a respeito, Deus, do Teu reino, a respeito, meu Pai, daquilo que o Senhor deixou para nós, a Tua palavra, Deus. Então, use a minha vida, Deus amado, sabe que todo o meu entendimento, todo o meu pensamento possa cair por terra agora e que o Senhor possa vir sobre mim com Tua sabedoria, com o Teu entendimento, meu Pai, dentro das Escrituras, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que a Tua palavra possa entrar no coração dos irmãos, Pai, e germinar como uma semente numa terra fértil, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, nos dê o entendimento, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, estou com os meus papelzinhos aqui. Então, para a gente poder começar a entender o que é o Evangelho do Reino, nós vamos ter que fazer uma viagem dentro da Bíblia, para você poder entender da onde que surgiu isso, da onde que surgiu essa palavra Evangelho do Reino, da onde que é esse reino, quem é o rei que vai reinar. Talvez você já possa até estar imaginando, o reino é o reino de Deus, quem vai reinar é Deus, quem vai reinar é Jesus. E eu posso falar para você, você está certo, é isso mesmo. Só que você precisa entender qual é a raiz disso daí. Como que Deus vai reinar? Como que surgiu este reino? Então, para não ficar nada superficial, sabe? Às vezes nós entendemos, Deus é o rei, o reino é dele. Ponto, acaba aí o meu entendimento. Então é importante a gente saber dentro da palavra onde Deus estabeleceu o seu reino, e como que ele vai reinar. Amém? Então, primeiro, abra sua Bíblia lá em Mateus 24. Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus 24, verso 14. Eu estou usando aqui a versão King James atualizada, tá bom? E diz assim, nesse versículo: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações, então chegará o fim. Então, o contexto desse versículo, Jesus está ensinando para os seus discípulos a respeito do fim dos tempos. Então, Jesus explica para ele como que vai ser, quais as coisas que vão acontecer, quais são os sinais que virão para mostrar que está chegando o fim do tempo. E até mesmo um dos sinais para que o dia que Jesus possa voltar, um dos sinais para que esse dia chegue
é exatamente esse, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado. Então nós precisamos ensinar, nós precisamos pregar sobre o evangelho do reino, ensinar para as pessoas sobre o evangelho do reino. Então, quando todo mundo tiver acesso a esse evangelho do reino, nós podemos crer de fato, assim, uma coisa bem breve mesmo, que Jesus está à porta e Jesus está prestes para voltar, irmão. Então, por isso que é importante você e eu, todos nós cristãos, saber o que é esse evangelho do reino. Então, a gente vai fazer uma análise profunda hoje sobre o evangelho do reino. Outro versículo, também em Mateus, que eu quero ler com você, é Mateus, no capítulo 6. Volta aí um pouquinho na sua Bíblia. Mateus, capítulo 6. Como eu falei, nós vamos fazer uma viagem na Bíblia hoje. Mateus, capítulo 6, verso 10. Essa é uma passagem bem conhecida na Bíblia, né? Que é a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinando a orar. E Jesus, ele fala uma coisa que deve ter na nossa oração, que é o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 6, verso 10, que é o seguinte: venha o teu reino. Repita aí na sua casa: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E sabe o que é mais importante, o que me chama bastante atenção aqui, nesse versículo, é a questão do ponto depois do venha o teu reino. Porque às vezes nós lemos, e muitas pessoas leem, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então fica algo meio passageiro, né? Fica algo como se fosse, venha o teu reino para fazer a tua vontade aqui. Como se Deus estivesse falando somente para que nós clamássemos para que a vontade de Deus seja feita na terra. Mas há um ponto depois do venha o teu reino. Então, Jesus quer nos ensinar o seguinte, que nós devemos orar, irmão, clamando a volta do reino, clamando que o reino possa vir e ser estabelecido aqui na terra. Venha o teu reino. Beleza? Aí eu quero agora pedir para você abrir a sua Bíblia lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 26 ao 28. Nós vamos entender que reino é esse. Nós vamos entender, na verdade, como que surgiu esse reino, da onde que surgiu esse reino, né? E o que está acontecendo com esse reino. Então, Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao 28. Diz assim, ó: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou, presta atenção aí, ó: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, o que Deus está falando aqui para o Adão, né? Está falando o seguinte: Adão, você vai reinar sobre a terra. Você vai dominar e vai governar a terra. Ou seja, Adão, ele tinha uma missão, então, né? A missão de Adão era governar, era cuidar, né, de tudo que Deus tinha feito ali. Então nós vemos na Bíblia aonde que nasce o reino, né? Então o reino nasceu lá no Jardim do Éden, com Adão posto ali para governar, para cuidar, né, desse reino.
Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Isso daqui é muito importante, ó. Porque olha só, Deus ele estabeleceu o Jardim do Éden, colocou Adão ali para reinar, assim como nós lemos aqui. Só que esse reino era para se permanecer eterno, cara. Era para ser algo assim que se estendesse para toda a humanidade, né? O homem ele não tinha ainda a experiência da morte. Ele não tinha ainda, sabe, os seus limites de vida. O único limite que foi estabelecido para o homem era para não comer do fruto ali. E exatamente esse é o ponto, né? É a questão. Porque o homem comeu do fruto proibido e entrou o que, irmão? Isso, entrou o pecado. O pecado entrou na humanidade. E por conta do pecado ter entrado na humanidade, foi que esse reino não se estendeu, né? Através de Adão para toda a humanidade. Poxa, mas e aí? O que acontece então agora? Acaba por aí? Será que então acabou esse reino? Não, mas nós vimos na Bíblia que esse reino ele precisa ser estabelecido, né? A gente viu em Mateus 24 que nós precisamos pregar o evangelho do reino. Mas como assim, Bruno? Porque o evangelho, o reino, ele foi estabelecido lá em Adão, só que Adão pecou, mas e aí, e agora? Fica tranquilo, porque há uma promessa que Deus fez para toda a humanidade. Assim, depois que Adão e Eva pecaram, né? E foi ali, e o mal, o pecado entrou, né? E junto com o pecado entrou a morte, né? E eles foram afastados. Nós sabemos que eles foram afastados, né, do jardim. Só que antes disso, né, antes de Deus dar essa sentença, Deus ele sentenciou, sabe quem, irmão? O mal. Ele sentenciou a serpente, né? E fez uma promessa para toda a humanidade. Então abra a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Um pouquinho para frente aí. Gênesis 3, verso 15. E diz o seguinte: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando aqui para a serpente, tá? Entre ti e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Dela é a Eva, a mulher. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então vamos ler de novo. Estabelecerei inimizade entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e os descendentes da mulher. Porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. E algo bem interessante aqui, ó, para a gente poder analisar. Porque está falando aqui numa questão de descendentes, né? Fala a sua descendência. E a gente logo pensa o quê? Vários filhos, né? A minha posteridade, né? E tudo mais. Só que Deus, ele fala assim, ó, e este, ou seja, é uma pessoa, é alguém, este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Poxa vida, quem será que vai ferir, que vai pisar na cabeça da serpente? Quem é que vai nascer para pisar na cabeça da serpente? Ah, você deve já estar se ligando aí. Sim, é óbvio que é Jesus. Então Deus ele fez uma promessa. E essa promessa é o seguinte: o homem pecou, entrou a morte, né? Bagunçou ali as coisas, mas há uma promessa de Deus estabelecer de novo o reino através de Jesus. Jesus vai nascer, né? E vai pisar ali na cabeça da serpente. Só que Deus está falando uma outra questão aqui também. Que este homem, ou seja, Jesus, ele vai vir da descendência
de Adão, né? Vai vir da descendência de Adão e Eva. E é claro, né, toda a humanidade que a gente vê vem da descendência de Adão e Eva. Só que essa promessa de descendência, ela continua se prolongando conforme a história, né? Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Há outra promessa também, muito importante, bem interessante, na qual você vai começar também a entender essa questão da descendência, que quando nós começamos a analisar a promessa de Deus para Abraão, quando Deus começa a se mostrar para Abraão e declarar para Abraão que haverá uma descendência, haverá uma grande população através da descendência de Abraão. E nós sabemos muito bem que Abraão, né, na verdade, a Sara, esposa de Abraão, era estéril, né? E Abraão também, já velhinho, então ele nem imaginava que isso poderia acontecer. Vamos entender um pouquinho melhor disso daí. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, do verso 1 ao 4. Vai abrindo sua Bíblia aí. Na verdade está próximo, né? A gente ainda está em Gênesis ainda. Então, Gênesis, capítulo 15, do verso 1 ao 4, diz assim, ó. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou, ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tem. Então você vê, a gente consegue entender, né, essa questão que rodava, né, que batia ali na mente de Abraão. Pô, cara, eu já sou idoso, será que isso de fato vai acontecer? E Deus responde assim para ele, ó. Cadê? Tu não, daí na verdade Abraão continua. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor. E olha só o que o Senhor diz para ele. Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti, mesmo será o teu legítimo herdeiro. E de novo nós vemos a questão de Abraão ali, está falando sobre a descendência, que nos faz imaginar a sua geração, os seus filhos e tudo mais. E de novo Deus falando o seguinte, que ele irá gerar um filho, que vai ser um filho gerado de ti, será o teu legítimo herdeiro. Então, um filho, um herdeiro, né? E nós sabemos que foi Isaac, né? Então, Deus de novo, ele está falando o seguinte, que ele vai levantar um herdeiro para restabelecer o reino. Então, veio primeiro os herdeiros, né, de Adão, chegou Abraão e de novo estabeleceu a promessa que vai levantar um herdeiro para reinar, para estabelecer o reino, né? Tô pegando aqui minhas anotações para a gente não fugir aqui, tá, irmão? Então, há uma esperança no Antigo Testamento de que esse herdeiro, né, pisará na serpente e que será da descendência de Adão, depois da descendência de Abraão, né, para restabelecer o reino de Deus. Então a gente começa a ver
que essa questão de esperar um descendente no Antigo Testamento, ela é bem importante e as pessoas que viviam nessa época, eles aguardavam isso. Eles esperavam o dia desse herdeiro. Eles esperavam, né, um dia que essa pessoa, esse rei, iria nascer para que isso acontecesse, né? Para que, poxa, Deus pudesse estabelecer o reino dele novamente, né? E agora a gente vai poder entrar num versículo, né? A gente está preparando aí essa base para entrar num versículo onde você vai falar, então é daí que veio isso. Isso que eu estou querendo dizer é quando nós ouvimos falar Jesus, filho de Davi, né? Nós já escutamos falar muitas vezes isso nas ministrações, né? Nos cultos, em músicas e tudo mais. Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque há uma promessa, né, irmão, de que o herdeiro, né, que esse rei que iria nascer, ele viesse da descendência de Davi. Então, olha só que bacana. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 7:12. Vamos lá. Samuel, capítulo 7, versículo 12. Deixa aberto aí, porque eu lembrei agora também de uma outra questão assim bem legal, de uma outra passagem também que a gente também que a gente consegue perceber essa questão do nascimento de alguém para poder reinar ou ter um papel importante dentro da história bíblica, né? Dentro do reino. Vocês lembram muito bem na história do Êxodo, né? De quando o povo de Israel estava preso, cativo lá no Egito, e Deus libertou eles. Beleza. Só que quem foi que Deus levantou para libertar? Deus levantou, né, Moisés. E olha só esse comparativo bem interessante da vida de Moisés com Jesus. Porque na época, o faraó ele começou a ver que a população dos hebreus estava o quê? Estava crescendo, né? Os israelitas ali estavam crescendo, o povo de Israel, o povo de Deus estava crescendo e gerou um medo na mente do faraó. E esse medo era de que os hebreus, né, o povo de Deus, pudesse dominar o seu reino. Então ele mandou matar quem? Mandou matar todos os filhos meninos, né? Mandou matar. Só que a mãe de Moisés colocou ele no cesto, né? E depois jogou ali no córrego. E daí a filha do faraó encontrou, criou Moisés. E Moisés depois foi usado por Deus para libertar o povo que estava cativo no Egito, certo? Quando Jesus nasceu, o que foi gerado na mente dos governantes daquela época? Foi gerado medo também, porque falaram ali o seguinte, o rei nasceu, o rei de Israel, o rei que veio para libertar o povo, o Messias nasceu. Então, as pessoas ali, os governantes ali ficaram com medo e mandaram matar também os meninos, né? Então, por isso que Maria e José tiveram que fugir e tudo mais. Então, você está vendo essa comparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento? É como se o Antigo Testamento fosse uma lanterna, né? E essa lanterna, quando ela ilumina uma pessoa, lá no fundo a gente vê uma sombra. Então, essa luz iluminava Jesus, né? Só que às vezes a gente não consegue identificar quem é por causa do brilho.
só que lá na sombra tem uma outra mensagem, tem uma outra pessoa que a gente consegue ver lá. É como se a sombra fosse o Antigo Testamento. E quando a gente chega lá na frente, quando a gente chega no Novo Testamento, aliás, a gente começa a identificar de que no Antigo Testamento eles estavam falando de Jesus, né? Então, o Antigo Testamento ele se remete a Jesus, beleza? Então, volte aí a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, no verso 12, que diz assim, ó: quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um futuro do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Então aqui a gente vê a promessa, né, desse herdeiro de Davi, para esse herdeiro de Davi. Isso é bem legal. Porque daí a gente começa então a perceber, né, a gente começa a identificar o porquê que vem essa questão do reino, né? Por que vem também essa questão de herdeiro, de ser o filho de Davi, né? Então, sabe, Deus ele vem mostrando para nós que ele está preparando o caminho, ele está preparando o herdeiro, ele está levantando gerações por gerações que foram passadas. Deus sempre levantou um para governar, para libertar e para reinar. Só que dessa vez, Deus ele está levantando um herdeiro vindo do rei Davi. E está dizendo o seguinte: um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Então, ou seja, Deus ele vai estabelecer, ele vai firmar o reino desse herdeiro. E nós sabemos muito bem quem é esse herdeiro. Mas, para ficar bem claro isso, e para a gente, sabe, meio que acender a luz, assim, do Evangelho, e entender, assim, ó, como uma forma mesmo esclarecedora, o Evangelho, abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 1, verso 1. Vamos lá agora para o Novo Testamento. E é claro, irmão, eu quis tratar dessa forma, assim, deixando mais assim específico a descendência de Adão, a descendência de Abraão e a descendência de Davi, né? E até citei aqui esse comparativo com Moisés e tudo mais, para que fique claro, né? Essa linhagem, né? Mas assim, Deus ele sempre levantou vários profetas para mencionar na Bíblia sobre isso, sobre essa questão de levantar um herdeiro e tudo mais, e de estabelecer o reino através desse herdeiro, né? Que viria de Abraão, depois de Davi. Amém? E aqui em Mateus, capítulo 1, sabe, Mateus ele vai ter assim algo que vai ser fenomenal para a gente poder entender o Evangelho. E não só nós entender o Evangelho, mas todos que naquela época estavam. Mateus ele tratou de uma forma para que todos ali pudessem entender quem era Jesus, cara. Então é importante também você saber que naquela época os judeus eles sabiam dessa questão do herdeiro, que Deus iria estabelecer o reino dele de novo através de um herdeiro, o herdeiro de Abraão e herdeiro de Davi. Então olha só que interessante o que Mateus faz já logo de cara no capítulo 1. Ele fala sobre a genealogia de Jesus. Então, olha só, vou ler só o primeiro verso mesmo, né? O capítulo 1, verso 1.
livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de quem que você está lendo aí, irmão? Filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. E depois ele descreve toda a genealogia, todo o antepassado, toda a árvore genealógica de Jesus, para comprovar que Jesus realmente era e é o Messias. Então, olha o que Mateus fez, olha a preocupação de Mateus para mostrar para todo mundo que tivesse acesso a essas escrituras. E naquela época, a mensagem que ele estava proclamando, ele estava falando o seguinte, ó, lembra da promessa? Lembra desse herdeiro aí que há anos, gerações e os profetas estavam falando? Você lembra do herdeiro de Abraão, o herdeiro de Davi? Esse é Jesus. Ele está falando isso. Ele está falando que esse herdeiro é Jesus. E daí, nos evangelhos, né, a gente começa a ver o desenrolar de tudo isso. O próprio Jesus falando sobre isso, né, sobre que ele veio para estabelecer o reino, que ele é o Messias e tudo mais. E então a gente vê esse desenrolar no Evangelho, né? E eu marquei aqui também um salmo bem interessante, bem importante. Inclusive eu fiz até um devocional falando sobre esse finalzinho, essa última questão que nós iremos abordar aqui agora, né? Salmo 118, verso 26. Abra sua Bíblia aí no Salmo 118, verso 26. Então, no Salmo 118, verso 26, diz assim, ó: Bendito seja o que vem em nome do Senhor, da casa do Eterno, nós vos abençoamos, né? Então, já está sendo profetizado que iria vir alguém em nome do Senhor. E esse alguém nós sabemos que é Jesus. E agora, abra a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, verso também 12. Porque nós vamos ver então a chegada do reino, a chegada do rei, quando Jesus então ele entra em Jerusalém. Nós sabemos, né, que toda a promessa, né, da Bíblia, ela foi feita para o povo de Israel, que logo, né, se tornou Jerusalém, né, os judeus, mas que também se estende para nós, os gentios, né? Gentio, se você não sabe, é quem não é judeu. Então, eu, você, todos aqueles que não são judeus, que não vieram de Israel, que não vieram de Jerusalém, nós somos chamados de judeus, mas a promessa também do reino, de viver no reino com Jesus, também é para nós, os gentios, tá? Então, olha só, a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. João, capítulo 12, verso 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, e essa festa é a Páscoa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pode continuar aí, tá, irmão? No verso 13. Pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, exultando: Hosana, bendito o que vem em o nome do Senhor. Bendito o que está escrito aí na sua Bíblia? Bendito o Rei de Israel. Aleluia. Olha, isso daqui, irmão, sabe, é grandioso demais. Porque nós vemos a promessa, sabe, a história, o desenrolar, tudo que passou, sabe, todas as promessas, a gente vê ali, ó, tudo se encaixando. E nós vemos Jesus, o Rei,
sabe, de fato, entrando ali, e a gente vê o povo reconhecendo que ele é o rei, o povo reconhecendo que ele é o Messias. Isso é lindo demais. Porém, nós também sabemos, né, que não demorou muito. Os sumos sacerdotes, né, os líderes ali daquela época, se levantaram contra Jesus. Porque vamos imaginar aqui comigo, pô, eles estavam falando que o rei estava chegando ali na cidade, né? Por isso que nós ouvimos falar de Domingo de Ramos, porque eles estavam com os ramos ali, né, recebendo Jesus, e a Igreja Católica hoje coloca os ramos ali das folhas ali penduradas nos portões, tudo mais, ou seja, virou uma doutrina aí que não tem muito sentido fazer isso, né? Mas pensa aqui comigo, Jesus estava entrando, irmão, sentado num jumentinho ali. Jesus, um homem simples, né? Ele não estava de coroa, ele não estava com seu exército, ele não estava com aquela roupa de rei, né? E seu poder, um cavalo e tudo mais. Não, ele não estava assim. Ele estava bem humilde, bem simplesinho mesmo. Então isso foi, sabe, como se fosse uma afronta aos sumos sacerdotes, né? Aos mestres da lei, né? E a todo o governo daquela época ali. Só que Jesus chegou diante dos governantes e falou, ó, meu reino não é daqui, o meu reino é do céu, sabe? E mesmo assim, crucificaram Jesus. A palavra diz que ele veio para os seus e os seus os rejeitou. Então nós vimos que Jesus foi rejeitado de uma certa forma por alguns, né? Foi respeitado por uma minoria, por uma parte entendeu que de fato ele é o Messias, só que uma outra grande parte não entendeu isso e crucificou Jesus. E a gente viu, né? A gente consegue ver no Evangelho, que ao terceiro dia ele ressuscitou e depois ele ascendeu ao céu, né? E está lá com o Pai, com Deus Pai. E é o seguinte, irmão, é aí onde vem o final aqui, o desfecho aqui da nossa ministração. A gente entendeu então, da onde surgiu o reino. O reino surgiu lá no Jardim do Éden, com Adão governando, né? Só que daí entrou o pecado, né? E o pecado quis parar isso daí. Não quis com que esse reino de Adão chegasse e estendesse à humanidade. Só que daí Deus prometeu que da descendência de Adão viria alguém que pisaria na serpente, né? Estabeleceria de novo o reino. E esse alguém é Jesus, e a gente vê todo o caminhar da história até chegar em Jesus. Primeiro veio Abraão, né? Aí Deus fez também uma promessa parecida para Abraão, que da descendência, na verdade, o descendente de Abraão iria estabelecer o reino de novo. Então nasceu Isaac, e a gente vê, né, que daí veio Jacó, veio as 12 tribos de Israel e tudo mais, né? E depois nasceu quem? Nasceu Davi, e Deus também fez essa promessa para Davi, que do herdeiro de Davi viria o rei, e que através desse herdeiro ele ia estabelecer, ele ia firmar o reino. E em Mateus capítulo 1, nós vimos quem é esse herdeiro, Jesus. Mateus ele faz questão de levantar toda a árvore genealógica, toda a genealogia de Jesus, para comprovar que ele era filho de Abraão e que ele era filho de Davi. Só que daí Jesus veio, entrou, pisou em Jerusalém, veio como um rei. Algumas das pessoas, seus discípulos ali, aqueles que seguiam Jesus, reconheceu que ele era o rei, que ele estava entrando ali, e eles gritavam, Hosana, sabe? Chegou a salvação, chegou o rei. Só que daí foi rejeitado por muitos.
e foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e depois ascendeu ao céu. Só que há uma outra esperança, há uma outra promessa. E nós vimos muito bem qual que é essa promessa nos evangelhos. Que o rei irá voltar. O rei irá voltar. E quando Jesus nos ensina a orar, lá em Mateus capítulo 6, dizendo, venha o teu reino. Ele está falando o seguinte, nós devemos orar e esperar com toda certeza que o reino vai voltar. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E ele faz essa promessa para nós, que um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, vai acontecer isso daqui, ó, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 31. Mateus capítulo 25, verso 31. Nós vimos aqui no 24 ele ensinando todas as coisas, os fenômenos, os sinais que vão acontecer para que antecedam a volta do Messias, a volta de Jesus, né? E aqui em Mateus 25, ele fala, no verso 31, ele fala o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, agora sim, Jesus vai vir com sua glória, não vai vir no jumentinho não, vai vir no cavalo branco, com todos os seus anjos, sabe, com peso mesmo, com autoridade, como um rei. Quando ele vier com sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Aleluia. Irmão, é esse que é o evangelho do reino. Esse que é o reino que nós devemos entender, que nós devemos pregar para as pessoas. Que houve um dia, houve um tempo, onde esse reino foi perdido através do pecado, mas que Jesus estabeleceu o reino e que Jesus irá voltar para estabelecer o reino perpetuamente, para todo sempre. E eu te faço uma pergunta. Você vai querer fazer parte desse reino? Você vai querer governar junto com Jesus e Jesus sendo o rei? Eu quero, irmão. Eu acredito que você também quer. Então, sabe, eu espero que essa mensagem, essa palavra possa ter entrado no seu coração. E que assim como abriu a minha mente, assim como abriu os meus olhos e veio uma clareza sobre mim, para mim poder entender o evangelho e poder entender o que é o reino, espero que essa clareza possa ter entrado na sua vida também. Amém? Glória a Deus, eu quero agradecer ao meu pastor Fernando por essa oportunidade de compartilhar essa palavra com vocês. E agora eu queria orar com vocês. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, por poder entender, Pai, o que é o Evangelho do Reino. Poder entender o que é o Teu Reino, meu Pai, e entender também. Poder entender, Pai, Jesus, que o Senhor irá voltar e estabelecer esse reino para todo sempre, Pai. E eu, junto com meus irmãos, iremos, Pai, viver e governar junto com o Senhor nesse reino, ó Deus. Oh, Pai, que a nossa oração, Deus, possa ser: venha ao Teu reino, venha ao Teu reino, venha ao Teu reino, Jesus. Oh, Pai, nos ajude a anunciar esse evangelho, Pai. Nos ajude, meu Pai, a anunciar o evangelho do reino, Pai. E esperar, Pai, com fé, crendo que o Senhor irá voltar para nos buscar, nos resgatar e estabelecer o Teu reino aqui para a eternidade, Deus. Senhor, muito obrigado, Deus. Mais uma vez, muito obrigado. E eu creio, Pai. Eu creio, Jesus, que o Senhor tem alcançado multidões, Pai. Sabe, através das redes sociais, através dos vídeos, meu Pai, das lives e todas essas ferramentas tecnológicas, Pai. Sabe, que o Senhor tem usado para alcançar essas vidas. Então receba aí na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão. Continue orando, crendo, jejuando.
com fé, irmão, crendo que toda essa pandemia vai passar e observe tudo que Jesus, tudo que Deus tem nos ensinado nesses últimos dias. Amém? Deus abençoe a sua vida.